Quero, neste momento, lhe convidar a abrir a Bíblia em Tiago 4, versículo 7. Resistivos, pois, a Deus... Não, perdão. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele vos fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu quero mostrar hoje para o Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro que o diabo é real, não é um mito da religião, não é algo importado do zoroastrismo. É verdadeiro esse indivíduo. E eu quero mostrar também para os teólogos reformados que esse indivíduo, o diabo, não está preso. Isso é mentira. O diabo está ativo, em plena atividade no planeta Terra. Não está coisa nenhuma confinada em abismo e muito menos em cadeia. Porque se estivesse em cadeia, estivesse acorrentada, já tinha quebrado os elos da corrente pedaço por pedaço. Porque ele está muito vivo e ativo, embora sua cabeça já foi esmagada na cruz. O príncipe desse mundo já está julgado, como bem disse Jesus, mas ele é real e ele está em atividade. Não é verdade que ele está inerte. Piada dizer que vivemos um milênio, num tempo que é guerra no Irã, é guerra em Israel, é guerra por toda parte, é fome, pestilência, pandemia, só na cabeça de ignorantes, que vivemos o glorioso reinado milenar de Cristo, que Pedro denomina de tempos do refrigério pela presença do Senhor. Bem, amigo, eu quero esclarecer que o momento certo para voltarmos à Bíblia é agora. Here now, aqui e agora. A verdade é que não há sequer uma única vez em toda a Bíblia a menção de que o diabo esteja no Hades, atormentando pessoas. O diabo é sempre descrito como estando na terra, causando apenas aborrecimentos à vida humana. Portanto, o diabo não pode estar acorrentado como equivocadamente está sendo ensinado em arraiais evangélicos por teólogos com doutorado em hermenêutica. O diabo será lançado no lago de fogo, sabe quando? No dia do julgamento final, de acordo com o Senhor Jesus em Mateus 25, 41. E de acordo com João em Apocalipse 19, verso 20. Que o diabo será lançado, a besta e o falso profeta, os três serão lançados vivos no lago de fogo. Dessa forma, Satanás não está agora no Hades, correndo de um lado para o outro, com a roupa vermelha, chifres e cascos de bode, atormentando pecadores. Tem o bode, sim. Tem muita gente que gosta de ser bafomete. Um absurdo. Seu julgamento já é certo. E virá. E quando ele vier, é que ele será atormentado. Ele não está, a priori, quer dizer, por enquanto, na posição de perturbar ninguém. Ainda não está lá no Hades. Há uma doutrina que corretamente, aliás, correta entre aspas, que correntemente tem sido muito popular, doutrina que tiraram por trás das orelhas. Essa doutrina foi tirada por trás das orelhas, que afirma que a morte de Cristo na cruz não foi suficiente para a nossa salvação. De acordo com esse ensino, Jesus teria ido ao inferno e sofrido tormentos pelo diabo e seus demônios após a sua morte na cruz para salvar-nos. Ô cegueira! Isso é herético, tanto quanto biblicamente infundado. Antes de Jesus ter morrido na cruz, ele disse: está consumado. A palavra grega literalmente significa
está pago totalmente a dívida. Jesus deixou claro que ele pagou tudo que a lei nos exigia para nos deixar livres de sua punição. Uma vez que o débito foi pago por seu sofrimento no Calvário, mais sacrifício nenhum é necessário, pois Jesus já pagou tudo no Calvário, tudo. Eis porque ele está apto para sentar-se à mão direita do Pai. Hebreus 1:3. Já que nós estamos explorando o reino de Satanás, esse é o momento para considerarmos algum dentre as numerosas ideias. Quero considerar um pouquinho acerca do reino de Satanás, eu já falei sobre isso recentemente. Eu só quero deixar claro que o diabo não tem nada igual ele rasta o bagaço. Eu lhes dou os reinos do mundo e as glórias dele, se prostrado me adorar, disse para Jesus. A terra nunca foi do diabo. Satanás gosta de dar a entender que a terra pertence a ele, mas sua reivindicação desse planeta é ilegal. Ele é, com efeito, apenas um reivindicador, ou seja, aquele que deseja possuir a propriedade que já pertence a outro, que é o Criador dos céus e da terra. Disse o Senhor: minha é a terra e a sua plenitude, tudo que nela há. Alguns cristãos pensam que esse mundo é de Satanás. Não é, não. Este mundo e tudo que nele há pertence a Deus. Eu não estou inventando, não. Está no Salmo 24, verso 1. Deus é o criador de tudo, Oswaldo Luiz Ribeiro. Deus é o criador de tudo, incluindo os anjos, que mais tarde se rebelaram contra ele. Os chamados anjos caídos ou decaídos. Eu quero deixar claro acerca de casa assombrada. Existe casa assombrada, sim. Os demônios não são fantasmas, são espíritos. Eles não são almas humanas ou de pessoas que já faleceram e que estão rondando e assombrando uma casa por terem se suicidado ou por estarem com suas consciências pesadas. Quem dera se os demônios fossem espíritos de pessoas falecidas, seria canja rala, né? Mas a Bíblia é muito clara em afirmar que quando alguém morre, não fica lutando em casas antigas, gemendo e arrastando correntes. Isso é coisa de demônio. Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois da morte, segue-se o juízo. Alguém poderia perguntar, então, como explica todas aquelas fotografias tiradas de fantasmas que habitam casarões antigos? Como explicar objetos sendo levitados quando se pede a um fantasma que o faça? Como explicar as múltiplas personalidades, voz masculinas, voz femininas, assombrando, falando no corpo de alguém? Bem, amigo, as Escrituras dizem-nos que tais acontecimentos são manifestações e possessões malignas. Mas possessão maligna é diferente de problemas mentais. Um dia desse eu estava ali numa unidade de saúde, aqui na Vaquejada, uma senhora, alguém achava que estava endemoniada, e não era. O problema dela, eu abracei ela, orei por ela, o problema dela é mental, é um distúrbio mental, uma esquizofrenia que ela sofreu agora recentemente. Inclusive estou para visitá-la essa semana. Ela mora próxima a Paulista. Mas infelizmente essa moça tem a sua mãe que é escravizada pela macumba. Isso é muito triste. Eu tenho um amigo que não acreditava que demônios existem ou que houvesse possessão maligna. Mas a sua própria experiência fez com que ele
esse indivíduo mudasse de ideia. Eu queria que o Oswaldo passasse por uma experiência dessa, Oswaldo, para você ver que a coisa é muito séria. Já que ele não acreditava na realidade de demônios, ele decidiu comprar uma casa mal assombrada. Quer comprar casa barata? Procura comprar uma casa assombrada. Tem uma ali na subida da Serra de Cima que ninguém mora nela, é morcego puro lá. Eu sei que lá o caso lá é morcego. Lá não é coisas malignas, não. Eu teria coragem de morar lá naquela casa, assim, sem problema. Mesmo se ela fosse assombrada. Mas é interessante que casa assombrada sempre é mais barata em relação ao valor de mercado. Ele considerava aquela casa limpa e assim ele comprou essa casa. O único problema foi que nessa casa mal assombrada ele teve um encontro real com os demônios. Aí, Oswaldo, demônio não existe? Estou contando uma história real aqui, não estou inventando nada aqui não. O primeiro sinal de que algo estava definitivamente errado com a casa foi quando lâmpadas desenroscavam dos seus soquetes e se lançaram sobre ele. Opa! Ele tentou explicar-lhes dizendo que eram meras vibrações. Em seguida, músicas eram ouvidas, quando não havia televisão nenhuma ligada ou rádio ligados. Ele deu com os ombros, afirmando para si mesmo que isso poderia ser algum problema elétrico, algum blackout que causou aquilo e tal. Não sei, aliás, algum curto-circuito, perdão. A gota d'água finalmente foi quando uma árvore de 160 quilos, bem pesadinha, né? Arrancou-se por si mesma do chão e arremessou-se em sua direção. Em resposta, esse indivíduo gritou: pare, em nome de Jesus! E a árvore foi lançada ao chão sem atingi-lo. Esse último episódio forçou-o a reconhecer que de fato os demônios existem hoje. Oswaldo, você tinha que passar por uma experiência dessa. Você parar de falar besteira no seu canal A Tenda do Necromante, dizendo que demônios não existem. Existem sim. Esses espíritos malignos, eles são reais. Depois de muita oração, esse indivíduo foi de quarto em quarto, expulsando todo o espírito mal, no nome do Senhor Jesus. A coisa é séria. Finalmente a casa ficou limpa e ele pôde vendê-la, mas decidiu que não compraria mais casa assombrada. Estou fora de casa assombrada, dizia ele para mim. Olha, amigo ouvinte, precisamos tomar cuidado para não supor que se algo estranho estiver acontecendo em nossa casa, isso seja natural. Cuidado que não é não, hein? Quando um irmão mudou para um novo apartamento, ele dedicou cada cômodo de sua casa, esse eu gostei de ver, hein? Ele dedicou cada cômodo daquela casa, livrando a casa de qualquer demônio que possa viver nela. Porque geralmente casa onde as pessoas vão domingo na igreja, sexta-feira no pembeiro, geralmente as casas costumam ficarem assombradas. Teve muitos irmãos que já passaram por experiências parecidas com a que eu mencionei aqui, experimentando coisas estranhas na casa, na qual havia mudado recentemente. As crianças acordavam com arranhões nos braços e no rosto. Mesmo no colégio, aqui em Barra de São Francisco, no João Bastos, criança usando estilete para se cortar. Isso é coisa dos demônios. Falei com macumbeiros aqui. Ele mesmo havia despertado uma noite com a sensação de que alguém ou alguma coisa estava tentando matá-lo. Ele não sabia o que pensar a respeito de tudo isso. Costuma ser problemas também de depressão, que o ritmo neurão resolve, ou a quetiapina de 50. Perguntei se havia verificado quem havia morado na casa antes dele, se os antigos moradores estavam envolvidos com drogas ou com ocultismo, que eu fico logo cabreiro, né? Ou o indivíduo é envolvido com droga, ou ele tem muita
muita imagem de escultura na casa também. Costuma os demônios aproveitarem da situação. De modo que a pessoa fez a pesquisa e ela acabou concordando comigo que era melhor dedicar cada cômodo da sua casa a Jesus, expulsando qualquer demônio que vivesse ali. E eu estou falando uma coisa sem estar errando, não estou falando besteira aqui não. Pessoas envolvidas com alcoolismo crônico, pessoas envolvidas com drogas, pessoas envolvidas com ocultismo, pessoas envolvidas com umbanda, quimbanda, candomblé, quiromancia. Essas pessoas, elas são muito fáceis de serem escravizadas por Satanás. Para encurtar a história, ele descobriu que os antigos moradores daquela casa estavam envolvidos com ocultismo. Também descobriu que no SOT havia deixado objeto de ocultismo. Quando eu tinha 5 anos, eu me lembro que eu ficava assombrado à noite. Eu acordava chorando e pedia para o meu pai ficar comigo, porque eu achava que era assombração. A assombração, os meus irmãos falaram, não, isso é coisa de morcego. Era morcego mesmo na casa. Tinha muito morcego aquilo lá. Aquela casa que nunca habitou nenhum juvenal da vida lá não, para fazer macumba lá dentro. Era um grande amigo meu, por sinal, só que, lamentavelmente, morreu sem Cristo, pelo visto, sem salvação. Sou muito ligado à família, seus netos lá em Vitória, mas, infelizmente, o Juvenal não quis abraçar a fé em Jesus Cristo, morando vizinho da casa de oração de Barra de Boa Vista. Outra ideia a respeito de demônios, e que parece estar presente de vez em quando nos livros de ficção científica, é que existe uma raça de homens antes que Adão fosse criado e que suas almas ou mentes desencarnadas estavam vagueando ao redor do planeta. Gente, eu não sei onde tirar essa mentira. Eu não sei onde uma mulher que levou uma pedrada na cabeça inventou uma história, Ted Wilson, que existe habitantes em outros planetas. Só na cabeça de pessoas que não têm raciocínio. Existir pessoas, seres humanos, em outros planetas, como Marte, Saturno. A mulher disse que deu uma passeada. Naquele tempo, acho que já não existia nem avião. Acho que nem o 14 bis de Santos Dumont. Diz ela que ela teve em outros planetas, essa camarada que levou a pedrada na cabeça, que eu não vou citar o nome, porque eu tenho grandes amigos que idolatram com essa mulher. Os demônios não são seres de outros planetas, ou de outras eras, de universos paralelos. Os demônios são semelhantes ao OVNI, que são objetos voadores não identificados. Esses OVNI, eu vou falar português mesmo, esses objetos voadores não identificados são espíritos malignos. Ali em Varginha eu estou querendo ir lá, onde tem essa assombração, eu quero ir lá ver isso de perto, que é pertinho ali de Belo Horizonte, não dá nem 500 quilômetros. A Bíblia apenas afirma que os demônios são anjos caídos, que se rebelaram contra Deus. Pelas mesmas razões, é certo afirmar que os demônios não são manifestações psíquicas do poder interior do ser humano. Não, os demônios são seres, Oswaldo, que existem independente da crença ou desejos do homem. Essa história de jogar pote para lá, panela para cá, na cozinha, derrubando prato, quando não é gato, lá em casa é gato, que faz Sazaki. A gente quer ter meio cabreiro, mas é gato. Por isso que eu não sou muito chegado a gato. Abre, agora essa história de abrir janela, fechar janela, portas, lança pedra no telhado, acendendo e apagando luzes, são poderes não psíquicos de homens. Não acredito que são coisas da psique humana. Tais coisas não acontecem porque a força é poderosa. Os potes puros, os pratos voam, porque são demônios que fazem isso. Vou dar uma de Ramon Jané aqui.
de saudosa memória. Satanás e seus seguidores são anjos decaídos que invadiram esse mundo e estão trabalhando noite e dia para colocar abaixo tudo o que é bom e verdadeiro. Eles são arqui-inimigos de Deus e de sua obra, mas nós podemos vencê-los pelo poder que há no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus tem poder para expulsar a Satanás dos nossos lares, das nossas vizinhanças, e tem poder de debelar os muros intransponíveis da velha idolatria e da feitiçaria vil e de outras coisas que são obras infrutuosas das trevas. Que Deus, por sua graça, nos abençoe rica e abundantemente. Amém.